Meus amores, meus amados, satisfação enorme ver vocês. A gente vai começar nosso estudo e vamos abrir nosso encontro tão querido de todo sábado, às 19 horas, com uma prece. Mexe no volume. Eu vou pedir à nossa querida Beth que faça essa prece para nós. Você faz, Betinha, linda? Gosto muito. Eu gosto de todo mundo, gente. Beth é uma fofura, né? Obrigada pelo carinho. Você sabe que eu gosto de você. Obrigada. Também gosto de vocês todos. Quem não gosta da Beth? Ai, gente, obrigada. Jesus amado, mestre de nossas vidas, nesse instante estamos aqui, Senhor, para o estudo da noite, rogando a tua bênção, o teu amparo, para que possamos, Jesus, assimilar os teus ensinamentos, de que vai ser desenvolvido neste momento, e que saibamos, Senhor, estarmos sempre vibrando para a nossa casa espírita, pelos nossos amigos, encarnados e desencarnados, e que possamos a cada dia, Senhor, estarmos com o nosso coração em paz e confiante na tua misericórdia. Ilumine sempre nossos caminhos e fique entre nós, agora e sempre. Que assim seja. E assim seja, gente. Nós estamos, para quem vai nos assistir depois, nós somos da Casa Espírita Cristã, somos todos amigos da Casa Espírita Cristã, e quem não é da Casa Espírita Cristã também é nosso amigo, está em nosso coração, né, Ritinha? E que já participou de nossos estudos presenciais. Uma bênção estarmos aqui. E só lembrar, gente, que nós estamos estudando o capítulo 12 do Evangelho segundo São Mateus. Estamos no versículo 4. Eu vou dar uma relida aqui rapidinho. Capítulo 12, versículo 4. Lembrando que Jesus estava com os discípulos caminhando por uma seara, os discípulos tiveram fome, apanharam algumas espigas para comer, e os fariseus que estavam ali, parece que de butuca, estavam ali para poder apanhar Jesus e os discípulos em alguma falta, logo chamaram a atenção que eles estavam fazendo aquilo num dia de sábado. Nós já discutimos o assunto, que não vem ao caso no momento, é apenas um resumo. E Jesus, porém, chamou-lhes a atenção, dizendo que eles estavam falando dos discípulos que estavam comendo, mas que se eles, os fariseus, se lembrassem bem, lá no livro de Samuel, havia menção ao fato de que Davi, o rei Davi, havia comido o pão da apresentação. Entrou na casa de Deus e lá, conversando com o sacerdote lhe deu dos pães que seriam os pães da apresentação e não poderiam ser comidos. Jesus, então, chamando a atenção, né? Porque vocês estão chamando a atenção dos meus discípulos quando o próprio rei Davi comeu os pães que não lhe eram permitido comer. E nós, então, quando Jesus fala, como entrou, que é o versículo de hoje, ele respondendo, replicando ao questionamento dos fariseus. Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da apresentação, o que não lhe era lícito comer, nem a ele, nem os que estavam apenas ao sacerdote. E aí, como nós estamos acompanhando os estudos do Aloísio da Silva, do Nildinho, que é um programa realizado a partir do Centro Espírita, do Grupo Espírita Eurípides Barça Uberaba, ele, então, a gente está acompanhando os vídeos que ele apresenta e ali a gente faz os comentários. Ele fala, ele comenta, ele fala que a casa de Deus faz uma ligação à casa de Deus com a casa mental. Se nós nos reportarmos ao Livro dos Espíritos, os Espíritos vão responder a Kardec que Deus está em nossa consciência. Então, ele faz uma ligação da casa de Deus, que Jesus fala, que Davi entrou na casa de Deus, e ele vai se reportar à casa mental. E nós, então, decidimos
estudar também, a partir do que o Luiz Elias vai comentar, nós decidimos estudar também sobre a casa mental. E vamos pegar o capítulo 3º do livro de No Mundo Maior, e vamos compartilhar para que nós acompanhemos a leitura, e aí nós iremos comentando as partes que vocês desejarem. Basta que falem para que nós possamos comentar. Vocês estão enxergando? Dá para enxergar, ou essa faixa onde nós estamos aqui, resumidamente, está atrapalhando a leitura? Uma tarja preta aí está atrapalhando. Está atrapalhando, né? Na Então, lateral. como eu farei? Vamos ver aqui se eu posso modificar essa faixa. Você não consegue arrastá-la, não? Pois é, eu estou querendo fazer exatamente isso. Clica fora dela aí, Giselda, vê se consegue saber. Não, eu já cliquei e não resolveu, não. Espera aí. Deixa eu botar aqui no cantinho isso. Ótimo. Então, André Luiz relata. Retornando... Vocês querem ler? Alguém quer ler? Pode ler você, Gisela. Então, tá bom. Retornando à companhia de Calderaro, na manhã luminosa, lembrando que Calderaro é o mentor espiritual que está acompanhando André Luiz. Na manhã luminosa, absorvia-me a propósito de enriquecer noções pertinentes às manifestações da vida próxima à esfera física. Admitido à colônia espiritual, que me recebera com extremado carinho, conhecia de perto alguns instrutores e fiéis operários do bem. Inquestionavelmente, vivíamos todos em intenso trabalho, com escassas horas reservadas a excursões de entretenimento. Vejam bem, eles trabalhavam muito e tinham pouco tempo para descanso. Olha o que nos espera. Demais, fruíamos ambiente de felicidade e alegria a favorecer-nos a marcha evolutiva. Nossos templos, isso também é importante, os templos constituíam por si sós abençoados núcleos de conforto e de revigoramento. A história que nós já conhecemos de André Luiz, que em nosso lar existem templos religiosos de várias crenças. E veja bem o que ele diz: nossos templos constituíam por si sós abençoados núcleos de conforto e revigoramento. Outro dia eu estava comentando sobre isso, Zé. Nós comentávamos lá no estudo do livro do Céu e Inferno sobre essa questão dos tempos, né, que são levados em consideração por aqueles religiosos que procuram, né? Católico, espírita, protestante, budista. Os espíritos têm muito respeito a todos, né? Respeito a todos. Interessante. Exatamente, é isso que eu acho importante lá, né? E também ele fala, nas associações culturais e artísticas, encontrávamos a continuidade da existência terrestre, enriquecida, porém, de múltiplos elementos educativos. Então, eles também tinham encontros artísticos, né? Encontros... E eu achei interessante isso. Esses encontros enriquecidos de múltiplos elementos educativos, associações culturais e artísticas. Viu, Chico? A gente pode, do lado de lá, se associar a alguma entidade social e artística, cultural e artística. Muito As bom. poesias. Não é? As poesias, os teatros, as músicas. É, porque a arte eleva o espírito, né? E a arte elevada é importantíssima para os espíritos, pelo menos isso a gente tem ouvido. Quando eu morrer, vocês colocam meu saxofone no meu caixão, viu, gente? Tá bom.
Viu? Para você tocar lá, né? Vou desmaterializar ele aqui para você levar ele para lá. Nossa Senhora, é muita coisa para aprender, meu Jesus amado. Que bom que tem. Não é? Claro. O campo social regurgitava de oportunidades maravilhosas para a aquisição de inestimáveis lições. Ou seja, eles se entrelaçam, se encontram, e é o que nós deveríamos fazer, né, quando estamos juntos, trocar energias positivas, sem ninguém, com pensamentos negativos sobre um, sobre o outro, juízos errôneos, né, sobre os próximos, nossos companheiros. Mas olha que interessante, que coisa linda. Para a aquisição de Inestimáveis afeições. Alguém quer comentar? Você falou inestimáveis lições, inestimáveis afeições. Afeições, é verdade. Os lares em que situávamos o serviço diuturno erguiam-se entre jardins encantadores, quais ninhos tépidos e venturosos em frondes perfumadas e tranquilas. Poético, né? Que coisa linda, né? E dizem que as flores lá são diferentes das nossas, são bem mais bonitas, né? Bom, isso depende para onde nós vamos, né, gente? Isso é nosso lar, né? Nós provavelmente vamos para outro. Há pouco tempo, quando nós estávamos lendo o livro que foi escrito por jovens durante o EMES, eu acho que deu uns 4 EMES atrás, 4 ou 5 EMES, eu não estou me lembrando bem, que é o Encontro de Mocidade Espírita do Estado do Espírito Santo, um espírito através de jovens, de médiums, né? Ele falou sobre uma associação aqui vinculada à Vitória, à Grande Vitória, chamada de Parque Moscoso. Parque Moscoso, não, Moscoso. Associação Lara Moscoso, uma coisa assim, que equivale, pelo que eu entendi, ao nosso lar lá no Rio de Janeiro. Então, uma colônia, né? Que pelo que estava falando é Moscoso, a nossa instituição. Eu já vi na internet isso aí, Gisela. Hein? Tem uma colônia. Já vi colônia. Na internet isso. Falando que tem uma colônia espiritual aqui no Espírito Santo com esse nome, de Colônia Moscoso. Colônia, exatamente. É isso mesmo. Então, quer dizer, Moscoso é um nome muito conhecido nosso pelo parque que nós temos aqui no centro da cidade, né? Que é muito lindo e agora tem ficado muito lindo no Natal, né? Com as ornamentações, né? As decorações natalinas. Então, vamos prosseguindo. Não nos faltavam determinações e deveres, ordem e disciplina. Determinações, deveres, ordem e disciplina. Entretanto, a serenidade era nosso clima e a paz, nossa dádiva de cada dia. Arremessaram-nos à morte, a atmosfera estranha à luta física. A primeira sensação foi o choque. Empolgaram-nos o imprevisto. Continuávamos vivendo apenas sem a máquina fisiológica. Mas as novas condições de existência não significavam subtração da oportunidade de evolver. Numa das perguntas que Kardec faz aos espíritas, se no mundo espiritual, né, continua se evoluindo, e eles respondem que sim, que nós evoluímos sempre, mas a necessidade da reencarnação é indispensável para que nós possamos progredir de forma mais efetiva, porque nós vamos ter resgatar erros, né? Resgatar afeições, afetividades, perdoar, amar, etc. Por isso que é importantíssima a reencarnação. Mas no plano espiritual, conforme o próprio André Luiz está falando através do Chico, né? Nós estamos ali também para evolver, não nos subtrai a oportunidade de evolver. A reencarnação é o Enem para nós. Né? Gostei. Gisela, fala. A propósito que você havia falado antes da colônia, chama-se Colônia do Moscoso. Colônia? Colônia do Moscoso.
Ah, do Moscoso. Viu, Ela gente? está situada na parte centro-leste do Espírito Santo. Envolve a área que abrange Vitória, Vila Velha, Domingos Martins, Cariacica, Serra, Jacaraí e Oceano Atlântico. Tem um formato de um retângulo. Que coisa linda, hein? Que legal, gente. Viu, gente? Se preparem para a gente se encontrar lá na colônia do Moscoso, hein? Olha, que legal. Vamos fazer a inscrição. Ela tem características orientais. Como? Ela tem características orientais por ter sido fundada pelos moscos, povos que habitavam entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Interessante isso. Você está lendo o livro, né? Interessante. Havia milhares de anos que vieram em migração espiritual para o psiquismo do Brasil. Desenvolve amplo atendimento aos que são levados até ela para o apoio de adaptação espiritual, a renovação de energias e entendimento do continuar da vida. E daí por diante. Poxa, que coisa linda. Bom a gente saber, né? Embora nós aqui saibamos também que nós temos um enorme e inesgotável campo de trabalho no hospital da nossa Casa Espírita Cristã, que é enorme, segundo os nossos amigos espirituais, diversos amigos espirituais e vários médiuns videntes que tiveram a oportunidade de visualizá-lo, tenham dado depoimento, né? Que é muito grande, há alas para todas as necessidades dos nossos irmãos e as nossas também, né? Mas que é um campo de trabalho enorme, nos aguardando a contribuição. Embora muitos de nós sabemos que durante o sono físico nós já estamos, eu espero, né? Dando a nossa contribuição lá, não é, gente? Tomara, né? Lá e aqui, na crosta Quem também. seja. Bom, podíamos, onde eu parei, envolver os motivos de competição benéfica. Competição, existe competição, mas benéfica, né? No sentido de fazer o melhor em prol do próximo, mas sem haver competição pelo outro. De repente, você compete consigo próprio, né? Que é o ideal. Você Revanchismo, né? Exatamente. Os motivos de competição benéfica, as possibilidades de crescimento espiritual haviam lucrado infinitamente. Podíamos recorrer aos poderes superiores, entreter relações edificantes, tecer esperanças e sonhos de amor, projetar experiências mais elevadas no setor reencarnacionista, aprimorando-nos no trabalho e no estudo e dilatando a capacidade de servir, que é o mais importante, né? Dilatar nossa capacidade de servir. Em suma, a passagem pelo sepulcro conduzia-nos a uma vida melhor. Mas, e os milhões que transpunham o estreito limiar da morte, permanecendo apegados à crosta da terra? E é justamente sobre essa situação que ele vai conversar com Calderaro e eles vão se reportar à casa mental, né? A nosso cérebro físico e, obviamente, também ali acoplado, né? Encarnado, vinculado ao cérebro espiritual. Incalculáveis multidões desse gênero mantinham-se na fase rudimentar do conhecimento. Apenas possuíam algumas informações primárias da vida. Exoravam o amparo dos espíritos superiores, ou seja, necessitavam, né? Demandavam o amparo dos espíritos superiores, como as tribos primitivas reclamam o concurso dos homens civilizados. Interessante, porque tem gente que acha que as tribos antigas têm que ficar a vida inteira na mesma situação, porque isso é folclórico, etc., é tradição, mas nós, espíritas, sabemos que, como os espíritos evoluem, não é, Chaco? Essas tribos irão desaparecer do nosso... Com certeza. Eu fico indignado de algumas partes da sociedade ficar criticando, porque estão
levando o progresso para os índios, que estão alterando a cultura deles, eles precisam realmente desenvolver, porque faz parte da evolução, né? Claro, gente. Isso é mais do que óbvio, né? E nós estamos aqui para ajudar, né? E é isso. O progresso de cada um, meu, seu, de todos nós. Aproveitando só esse parênteses que você abriu, deu essa oportunidade de falar dos índios. Hoje eu vi um especial na CNN falando dos índios cherokees lá dos Estados Unidos, que eles criaram o próprio sistema de saúde deles. E eles estão muito melhor do que o restante dos Estados Unidos com relação ao vírus da Covid-19. Olha. Eles exigiram, há uns tempos atrás, eles exigiram deles receberem o dinheiro e eles mesmos administrarem o sistema de saúde deles. E como eles não têm essa questão que tem no restante da sociedade, no meio político, eles canalizaram para que funcionasse adequadamente. E eles estão saindo muito bem nessa questão da Covid-19, ou seja, eles desenvolveram mais do que o restante da sociedade nesse aspecto. E nós é que somos civilizados. Fala, Chico. E nós é que somos civilizados, né? E se você for observar... Pensamos, né? A gente gosta muito de assistir documentário. E, às vezes, tem documentários que passam assim, por algumas cidades, de avião, de helicóptero, né? E eles mostram, ali é a aldeia Cherokee, ali é a aldeia do outro. Aldeia não, cidade. Eles já têm pequenas cidades, não é como os nossos índios, que ainda habitam em tribos, muitos até no interior, bem interior mesmo, da região amazônica. Eles têm cidades, eles próprios criaram cidades com todas as comodidades. Muitas vezes não são cidades pequenas, tipo vilas, outras, né, umas menores, outras um pouco maiores, mas já são cidades, já vivem em casas, vão ao supermercado, vão à farmácia, tem tudo dentro dessas cidades. Então, eles cresceram realmente com a ajuda também, né, do governo, mais do que os nossos indígenas aqui, que precisam também desenvolver, porque é uma questão de progresso espiritual, gente. Não tem como você isolar as pessoas. Isso não é nem de acordo, nem iria até de encontro à lei divina, né? É uma lei, né? A lei do progresso. É uma lei divina. E a lei do progresso diz que quem tem mais conhecimento ajude a quem tem menos, né? Incalculáveis, então, falando sobre os que estão, né? Daí um pouquinho. E aqueles que permanecem apegados à crosta da terra. Incalculáveis multidões desse gênero mantinham-se na fase rudimentar do conhecimento. Apenas possuíam algumas informações primárias da vida. Exoravam o amparo dos espíritos superiores, como as tribos primitivas reclamam o concurso dos homens civilizados. Precisavam desenvolver faculdades como as crianças, de crescer. Não permaneciam chumbadas à esfera carnal por maldade, senão que se demoravam hesitantes no chão terreno. Na hora que eu passei para cá, saiu fora da formatação aqui. Chumbadas não se demoravam, senão que se demoravam hesitantes no chão terreno, como os pequeninos descendentes dos homens se aconchegam ao seio materno. Guardavam na existência apenas a lembrança do campo sensitivo, reclamando a reencarnação quase imediata, quando lhes não era possível a matrícula em nossos educandários de serviço e aprendizados iniciais. Isso é interessante, né? Porque nós sabemos que realmente que existem espíritos que estão ainda em condições bastante primárias dentro do nosso nível, porque nós, no nosso planeta, né, não podemos dizer que são espíritos primitivos, porque nós não estamos mais em condição de mundos primitivos. Estamos até passando, né, na transição planetária para mundos de regeneração. Mas daí ainda existem espíritos
uma condição mais primária de pensamento, de ideia, mais voltados às sensações da matéria, de tal sorte que, como ele está dizendo aqui, eles têm que ser reencarnados quase que imediatamente, se reencarnar quase que imediatamente, porque não sabem, não percebem a morte, a diferença entre estar encarnado e estarem desencarnados. Tão apegados, tão material que ainda lhes é o corpo físico e as sensações das coisas da matéria, com as coisas da matéria. Algum comentário? É isso mesmo que você falou. Interessante. Por outro lado, verdadeiras falanges de criminosos e transviados. Vejam bem, eu estava até procurando aqui, mas não deu tempo. Jacu, vê se você vê aí mais ou menos. Quando foi editado esse livro, No Mundo Maior? Eu deixei o livro lá dentro. Eu vou ver aqui, daqui a pouco eu te falo. Não, tudo bem. Porque ele fala aqui, por outro lado, verdadeiras falanges de criminosos e transviados agitavam-se não longe de nós, depois de haverem transposto as fronteiras do túmulo. Consumiam, por vezes, inúmeros anos entre a revolta e a desesperação, personificando hórridos gênios da sombra, como ocorre nos círculos terrenos com os delinquentes contumazes, segregados da sociedade sadia. Foi 1947. 1947. Então, essa... Pós-guerra. Exatamente. A guerra terminou em 1945, né? A Segunda Grande Guerra. Mas o que eu quero dizer, por isso que eu perguntei sobre a data, que naquela época os espíritos se encontravam nessa situação. Hoje em dia, até porque está sendo feita uma limpeza, né? Alguns espíritos já estão em processo de exílio dentro da transição planetária. Eu acredito que talvez não existam ainda mais, vamos dizer, localizações no mundo espiritual, como as mais profundas, as cavernas. Existe ainda e vai existir por algum tempo umbral, é óbvio. Mas aquelas regiões mais profundas, eu acredito que não estejam mais, porque muitos espíritos... Giselda, Fala. Ainda tem, mas elas estão sendo transferidas. Nesse novo livro aí do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração, Manuel Filomeno de Miranda, ele faz uma colocação sobre isso aí, que, inclusive, engenheiros siderais, ele coloca assim, eles transferiram uma região inteira, eles dividiram ela, seccionaram, com máquinas, inclusive, do plano espiritual, levaram ela inteira, tiraram ela inteira. Ainda existe, mas está sendo um processo de transferência desse pessoal. Provavelmente esses espíritos nem perceberam que estavam sendo deslocados, né? Não, nem perceberam, ele cita isso aí. Que muitos que não se adequaram, deram chance para reencarnar, para mudar, aqueles que tinham a possibilidade, que foram oferecidos para eles, eles quiseram, eles tiraram e eles vão reencarnar aqui mesmo. Outros que não quiseram, eles acabam nem ouvindo. Eles são transferidos, muitos dormindo. Vão acordar em outro lugar. Lembrando que Kardec, no livro A Gênese, ele comenta, né, ele refere-se a esse fato de que nem todos os espíritos seriam exilados, nem todos os espíritos voltados ao mal, mas que aqueles que, sinceramente, e os espíritos superiores têm como detectar essa sinceridade, aqueles que, sinceramente, se arrependessem, poderiam voltar a reencarnar na face da Terra. E realmente é isso que ocorre, porque Deus sempre dá, né? Jesus, como governador da Terra, sempre dá sempre tem que dar, gente, uma última chance. Todo mundo, a lei divina dá chance. Até poder mais. Agora, os que não querem,
E também Tem quer um dizer que livre-arbítrio, né? eles estão indo penalizados. Eles estão na faixa de sintonia daquele mundo. Então, eles vão para lá e começa tudo de novo. Levam um pouco de bagagem, recebem mais ensinamento. Eles vão crescer também. Com certeza. Eu estava relendo, uns 2 dias atrás, A Caminho da Luz, justamente naquela parte onde fala que os espíritos exilados de Capela receberam a visita de Jesus. E eles estavam, assim, muitos revoltados, sofrendo, chorosos, num sofrimento atroz, porque estavam se afastando daqueles corações amados e iriam passar, sabe quantos anos, num planeta inferior, né? Sendo evitados, sendo cortadas, né? As mordomias, todas as facilidades, a tecnologia, tudo que eles haviam conquistado. Apenas iriam ficar com a inteligência, porque isso não morre, né? Os valores intelectuais e morais nunca morrem, são sempre a aquisição do espírito, mas eles estavam num estado de desesperação e Jesus, então, conversou com eles e lhes disse que eles iriam ajudar a desenvolver o nosso planeta, né? Terra. Muitos de nós até estamos aqui hoje, eu acredito, nós somos exilados de Capela, e que ele prometeu a sua vinda futura. E é por essa razão que muitos, a maioria, ou se não quase todas, as religiões falam de um espírito enviado de Deus que viria a reencarnar no meio do seu povo. Mas Jesus reencarnou no meio do povo judeu, né? O único povo que acreditava no Deus único. Algum comentário, gente? Estou falando, mas vocês podem me apartear aí. Não, mas é isso mesmo. Eu vi uma... Fala. Eu vi uma palestra do Geraldo Lemos, eu acho, né? Geraldinho. Geraldo Lemos, Neto. Ele falando sobre esse tema aí, exatamente. Ele falando com muitos detalhes, achei muito interessante esse processo de transmigração, né, das almas, né, dos espíritos. Ele fala sobre as línguas, né? Um que eu assisti que ele fala sobre as línguas, quais os povos que originaram quais línguas, para onde eles foram, quais as regiões da Terra onde eles reencarnaram. Muito interessante mesmo. Ele está falando sobre esse processo que nós estamos vivendo, né, da transição e tal, fala da pandemia e tudo mais. Muito bom. E aí eu estava lembrando de até reli, porque eu de vez em quando, né, é meu livro de cabeceira, um dos meus livros de cabeceira, A Caminho da Luz, e eu estava revendo sobre o que Emmanuel fala sobre justamente os exilados. E ele diz que todos os povos de raça, como é que a gente chama, gente? Orientais, né, de olhinho puxado, eles reencarnaram antes dos exilados de Capela. Quando os exilados de Capela vieram, eles já estavam aqui. E que, normalmente, diz Emmanuel, todos os povos que reencarnaram em grupos formaram grupos homogêneos segundo as suas tendências, os seus gostos. E aí eu fico pensando, gente, eu vou fazer uma brincadeira aqui, desculpem se tiver alguém aqui, por favor, não é no sentido maldoso, não. Mas como tinha oriental nesses mundos, esse mundo de onde veio, porque é muita raça de gente, não é? É claro que houve, eles se casaram, tiveram filhos, né? A geração foi aumentando, não aumentou, mas é muita gente que já tinha aqui, né? Que era o povo chinês, depois o povo japonês, os mongóis, e todos os orientais vieram antes, né? Principalmente os chineses, que deram origem a esses outros. E eu fiquei pensando nisso, essas tendências nossas, né? Tendência de arte, tendência de literatura, tendência para natação, tendência... Por exemplo, os fenícios, né, que gostavam da navegação, e por isso que Jesus utilizou os fenícios como os povos de Portugal
transmigrou vários fenícios, não fez nascer, né? Os espíritos vinculados a Jesus, missionários que trabalham com Jesus, promoveram essa transferência, né, dos povos fenícios para que nascessem em Portugal. Então, os portugueses já tinham essa adoração pelo mar, pelas viagens, o que facilitou muito a descoberta do Brasil, a descoberta do caminho das Índias, né? Mas é interessante. Entendeu? Oi. Lembra, né, que acho que lá no Caminho da Luz que fala também, né, sobre a necessidade dos chineses, principalmente dos chineses, se aproximarem mais do povo ocidental para adquirir um pouco do... Eu vou usar minhas palavras aqui, para usar um pouco da religiosidade, porque ainda são pessoas que muitos lá estão com os corações mais endurecidos, havendo essa necessidade, inclusive, de se aproximarem mais dos ocidentais, que são orientais, dos ocidentais, para que possam adquirir um pouco mais desse clima de religião, né? Religiosidade, né? Espiritualidade, talvez. Não, espiritualidade não, religiosidade mesmo. Espiritualidade, né? Porque o que Emmanuel comenta é justamente isso, que os chineses se mantiveram afastados, como também os hindus, que espiritualmente falando seriam, segundo Emmanuel, o povo mais evoluído espiritualmente falando. É aquela história da nirvana, né, da meditação, mas também se mantiveram numa região só. Os judeus, que fazem muito trabalho de ajuda, mas entre os próprios judeus. Eles se ajudam muito, são muito fraternos, mas entre os próprios judeus. E que, ele diz, Emmanuel, o povo que mais, segundo, né, Emmanuel falou, o que mais se espalhou, se miscigenou com outros povos, foram justamente os arianos, que eram o povo materialista, mais revoltados pelo exílio, porque não gostaram de ter deixado seu planeta, né, de luz, e que, por isso, eles fomentaram guerras, e que a maior parte, se não todas as guerras mundiais existentes em toda a civilização, foi promovida principalmente pelos arianos. Embora a gente saiba que os chineses também guerrearam, os japoneses, não existe isso, mas a maior parte das guerras, dos conflitos, foi promovido pelos arianos, porque eles queriam, de qualquer maneira, criar um planeta, vamos dizer, entre aspas, né? Um mundo especial para eles, porque eles não se conformavam de ter sido expulsos de lá. Isso, obviamente, inconscientemente, né, gente? Então, André Luiz fala que esses espíritos, né, da sombra, ainda na época, né, em 1947, hoje menos, ainda estão sempre se envolvendo em círculos terrenos, eles sempre terminavam a corrida louca nos desvios escuros do remorso e do sofrimento, penitenciando-se por fim de suas perversidades. E então ele acrescenta: o arrependimento é, porém, caminho para a regeneração, e nunca passaporte direto para o céu, razão pelo qual esses infelizes formavam quadros vivos de padecimento e de horror. Porque a pessoa, qualquer um, né, que se arrependa e fique rememorando as coisas horríveis que fez, não caminha. A gente pode se arrepender, mas aproveitar esse sentimento de arrependimento para se renovar. O que ficou para trás, ficou, não se pode mais resolver, apagar. Mas você pode, conforme diz Chico Xavier, começar daqui para frente, para se melhorar, né? Em várias experiências, via-os, isso André Luiz comentando, a sensação, a impressão que ele tinha em ver esses espíritos das trevas.
Em várias experiências, via-os conturbados e aflitos, assumindo formas desagradáveis ao olhar. Nos casos de obsessão, convertiam-se em recíprocos algozes, ou então em verdugos frios das vítimas encarnadas. Quando errantes ou circunscritos aos vales de punição, aterravam sempre pelos espetáculos de dor e de miséria sem limites, que é justamente a situação que nós comentávamos ali há pouco, sobre os exilados, né, de Capela, que Jesus recebeu, conforme Emmanuel, o seu abraço, o seu amplexo de amor, e que eles estavam justamente com muita dor, muita miséria por causa do mal que cometiam, né? E que não tinham condições de reencarnar, porque a própria maldade, isso André Luiz já disse em outras obras, a própria maldade destrói as células, não tem como eles encarnarem mais. A vibração maléfica, muito poderosa, destrói as células do óvulo materno e também as células do espermatozoide. Eles não conseguem reencarnar porque não tem condições mais. É até uma questão da própria lei da natureza, né? A própria lei divina. Nos casos de obsessão, bom, já li. No entanto, era forçoso convir eles, os desventurados, e nós outros que continuávamos trabalhando em ritmo normal, atravessáramos portas idênticas. Muito importante ter essa humildade de reconhecer que a gente não pode jogar pedra em ninguém, né? Esse trecho eu achei espetacular, porque, como Jesus disse, não julgueis, porque nós também já passamos por isso. Exatamente, atravessamos portas idênticas. Talvez, em muitos casos, houvéssemos abandonado o invólucro material sob o assédio de forças análogas. Isto considerando, e por desejar conhecer a divina lei, que não concede paraísos de favor, nem estabelece infernos eternos, confrangia-me o contemplar as imensas fileiras de infortunados. Efetivamente, identificara numerosos deles em câmeras retificadoras, através de múltiplas instituições de beneficência. Lembre-se que André Luiz começou a trabalhar no nosso lar nas câmeras retificadoras. E ali ele viu a miséria humana a que levava as criaturas, né? A que levava todos nós, né? Levamos todos nós. Se hoje nós já temos um pouquinho mais de compreensão, não quer dizer que nós devemos nos envaidecer por isso, mas muito pelo contrário, devemos nos conscientizar de que nós temos muito maior responsabilidade. Se nós chegamos aqui, ótimo, que conseguimos vencer, lutar, mas temos agora que ajudar quem não conseguiu, para que caminhemos todos juntos. Através de Todavia, esses, situados na zona de amparo fraterno, apresentavam a seu favor sintomas de melhora quanto ao reconhecimento das próprias falhas ou aos critérios espirituais de que gozavam. Créditos, ou aos créditos espirituais que gozavam mercê de certas forças intercessoras. Isso aí é muito bom a gente comentar, gente. Quer dizer, não é o crédito que você goza, mas você também recebe muito crédito por pessoas que intercedem a seu favor. A prece, por exemplo, que a gente faz pelos desencarnados que a gente conhece, que foram desencarnando e tudo, ajuda muito eles no plano espiritual. E outras entidades que estão lá, que já estão num plano mais elevado, que intercede por eles. Então, é extremamente importante a gente fazer prece pelos desencarnados que a gente conhece, aqueles que recém-desencarnados, mesmo que eles já sejam um espírito que já adquiriu uma certa evolução, é importante a gente orar por eles, porque ajuda muito no amparo que ele recebe. Ele recebe como se fosse uma chuva de luz, né?
É bonito essa chuva de luz aí. Mas o próprio André Luiz, né? O Clarencio falou para ele, quando ele obteve aquela audiência com Clarencio, que ele conseguira ajuda em virtude de intercessão, né? No Nosso Lar, no filme ele fala de intercessão de uma pessoa, mas no livro Nosso Lar ele diz que algumas pessoas intercederam por ele. Foram algumas. Principalmente a mãe dele, né? O que é? Não, porque ele era médico, né? Ele cuidou de muita gente, ele fez muita caridade no campo da medicina. Então, esse pessoal deve ter orado muito por ele, né? É a mãe dele, né? Não só da mãe, mas dos pacientes dele. É, né? com certeza, com certeza. Mostra só uma paciente, mas deve ter tido mais. Ali eu acho que foi um efeito Mostra uma didático. paciente no filme, mas foi várias, né? É, no livro fala que foram vários. No livro fala, inclusive, que ele havia atendido pessoas gratuitamente, mais por, vamos dizer assim, se divertir do que por caridade, né? Mas que essas pessoas agradecidas haviam feito preces por ele. Olha que coisa bonita. Gratidão, né? É a gratidão em ação, né? Verdade. Os infelizes a que aludimos provinham, porém, de outras origens. Eram os ignorantes e os revoltados, os perturbadores e os impenitentes, de alma impermeável, às advertências edificantes, os enfatuados e os vaidosos dos mais variados matizes, perseverantes no mal, dissipadores da energia anímica em atitudes perversas diante da vida. Lembrando sempre, isso é importante destacar, que quando a gente vibra negativamente, essas energias acabam voltando para nós. Aliás, acabam não, elas voltam, porque também elas são criadas dentro de nós. Elas saem de dentro de nós, atingindo o próximo, mas elas já estão dentro de nós, já surgiram. A fonte dessas energias somos nós próprios. Vou ler mais um pouquinho só. E só lembrando a vocês que a gente vai continuar. Nós nem chegamos na casa mental ainda, que está tão interessante, né? Mas que nós não temos pressa. A gente vai continuando a ler. Quando a gente terminar, a gente retorna ao vídeo de Aloysio Elias, que também vai se reportar à casa mental. E ele vai, obviamente, dar uma outra abordagem diferente da nossa, sempre para acrescentar, né? Então, dissipadores da energia anímica em atitudes perversas diante da vida. Meu contato com eles, em diversas ocasiões, fora simples encontro fortuito, sem maior significação para o meu esclarecimento. Por que motivo se demoravam tanto no hemisfério obscuro da incompreensão? Adiavam deliberadamente a recepção da luz? Não lhes doeria a condição de seres condenados por si mesmos a longas penas? Não experimentariam vergonha pela perda voluntária de tempo? Muita vez surpreendia-me a contemplá-los. Os traços fisionômicos de muitos desses desventurados pareciam um monstruoso desenho, provocando ironia e piedade. Que lei regeria a estereotipação de suas formas? Telosia olvidado à mãe natureza, pródiga de bênçãos em todos os planos? Ou recebiam eles esses traços de apresentação pessoal como castigo imposto por superiores desígnios? Tais interrogações que me esfervilhavam no cérebro me punham aflito por viver a possibilidade que se me oferecia. Então, quais são as perguntas dele? Por que se demoravam esses espíritos nas sombras? Eles adiavam receber a luz, não queriam receber a luz? Não nos doeria essa condição de condenados
apenas porque quem faz o mal sofre. Não experimentariam vergonha porque perderam tempo precioso, né, que poderiam ter utilizado para a melhora de si mesmos. Muitas vezes ele surpreendia em contemplá-los. Observava seus traços fisionômicos. Será que a mãe natureza esqueceu deles? Tais interrogações que me esfervilhavam no cérebro me punham aflito por viver a possibilidade que se me oferecia. Aproximei-me de Calderaro naquela manhã, sedento de saber. Expus-lhe minhas indagações íntimas. Relatei-lhe aos ouvidos tolerantes minha expectativa ansiosa, longamente sofreada. Pretendia conhecer os que se entretinham na maldade, no crime, na inconformação. Ele queria se aprofundar nesse assunto. Por que os espíritos permaneciam na maldade, não queriam se melhorar? Qual o móvel das ações espirituais, de suas ações espirituais, voltadas para as sombras, para a maldade, mesmo sofrendo as penas decorrentes do mal que eles cometiam, por que eles não queriam melhorar? Então, ele conversando com o Calderaro, nós vamos deixar essa resposta para depois, mas vamos só falar o que Calderaro, em princípio, disse para ele. Meu amigo escutou calmo, sorriu benevolamente e começou por esclarecer. Antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito. Veja que interessante, né? O Chico tinha muito esse pensamento, né? Chico não falava mal de ninguém. Para transformar-nos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, é imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. A perversidade é loucura. A revolta é ignorância. E o desespero é enfermidade. Lindo, né? Não é poético. Não é? Mas é muito lindo também. E a gente fica sempre achando que os maus são perversos, são maus, são loucos, né? São desesperados. E cada um é considerado pelo Calderaro de uma forma sutil, de uma forma caridosa. É por isso que Jesus falou, né? Os homens são mais frágeis do que perversos. Exato. E quando no livro dos Espíritos, Boa Nova, né? Fala. Não, bem lembrado da Boa Nova, na conversa de Jesus com Pedro, ele fala isso mesmo. Exatamente. No livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta se os espíritos do mal ficariam sempre são sempre maus, e ele diz que não existe maldade, existe ignorância. A gente vai parar por aqui, gente, hoje. Então, no próximo sábado, a gente vê o que Calderaro vai começar a conversar. Mais à frente, eu coloquei aqui quando ele começa a falar sobre o cérebro e a casa mental, eu coloquei aqui nesse texto uma fotografia, uma imagem do cérebro, para que a gente entenda o que Calderaro vai falar sobre os 3 locais, né, os três andares do cérebro. E a gente comenta mais no próximo sábado. Tá ok assim? Ante a minha perplexidade. Tá ótimo. Ok. Tá bom, Ok. Tá ótimo. Super. Nós vamos, então... Alguém quer comentar mais alguma coisa? Feliz em ter todo mundo aqui, hein? Fala, Chaco. Eu estou dizendo, esse estudo é muito interessante. Muito interessante. Eu acho assim que a gente vai falar, como a gente está falando agora, mais superficialmente. Não vamos nos aprofundar muito mais,
Primeiro porque precisaria de ter alguém do conhecimento da medicina, talvez, para... não sei. E também porque a gente está estudando mais a casa mental e mais de acordo com a Luísa, não é? Mas seria interessante, em algum grupo, ou a gente mesmo, de repente, formar algum grupo para estudar as obras de André Luiz. Gente, são muito ricas, né, Gil? Você já tinha pensado nisso, né? Giselda, eu já tinha pensado nisso. Pois é. Aí eu quero. A gente poderia criar um grupo. Eu topo. Se tiver, acho que tem um espaço. Acho que não é o tempo, é o espaço, né? É verdade. A gente poderia criar um grupo. Eu não sei de que dia, em que dia. Olha, o dia que tem menos coisa é sexta-feira. Sexta-feira, né? Sexta-feira só tem mesmo bom, tem o seu, né? O Céu e Inferno, né? Mas depois a gente tem uma reunião, né? Tem o quê? Tem a tarefa de radiação. Tá certo. Vamos pensar direitinho, né? A gente pensa direitinho. Eu vou pensar direitinho, porque a gente pode iniciar, Giselda, um estudo das obras de André Luiz. Isso. Aí vamos começar do começo. Missionários da Luz, nos domínios da mediunidade, nós já fizemos. Libertação é maravilhoso. O Wallace, se lembra, Gil? Lembro. Nós estudamos com o Wallace, se lembra? Eu, por exemplo, não aprendi muito porque eu sou meio burro, né? Mas eu vou aprender. Eu também. Se Deus quiser, eu vou aprender. Nós estudamos maior, nos domínios da mediunidade. O Haroldo, ele está estudando no nosso lar. Mas já tem muito tempo, já esqueceu, já morreu. O Haroldo tem um estudo dele do livro Nosso Lar. Ele falou que vai estudar todas as obras do André Luiz. A gente até poderia utilizar, né, o Chapéu? Podemos. Como ele faz o estudo uma vez por semana só do Nosso Lar. Aí demora mais. Então, ele vai chegar lá na Evolução em Dois Mundos, vai demorar muito. Daqui a uns 10 anos ele chega lá. Segunda está cheio, né? Porque segunda tem umas 4 encarnações aí para chegar lá. Das 7, das 8. Na quinta-feira é que tem menos, porque tem quinta-feira. Quinta-feira só tem a reunião de prece. Tem reunião de prece. Eu só não posso na terça. Então, aí pode, se quiser fazer um grupo, pode fazer um grupo começando de 19 às 20, mas aí tem que acabar 5 para as 8, tem que acabar para fazer a reunião de prece. O que você falou, Rita? Eu só não posso terça-feira. Não. Na terça tem muita coisa, não vai dar para a gente fazer mesmo, não. Para mim também não tem. Para mim seria... Fala aí, Gil. Seria bom na sexta-feira. Vamos pensar em fazer na quinta-feira? Vamos estruturar direitinho isso. Vamos sim. Quinta-feira é um bom dia. Quinta-feira para mim já não dá. Na sexta, quinta-feira não dá, não. Quinta-feira de meu culto. Noite, se alguém quiser. Tem culto, depois a gente conversa sobre isso, gente. Vamos encerrar. A gente pode também pedir para os mentores espirituais para a gente estudar enquanto dorme. Vai o grupo todo. Estudar o quê? Quando a gente dorme, a gente vai para uma sala e estuda. Eles dão o curso para nós. Aí é muito fácil, Chapô. Aí é muito fácil. Meus amores, vamos conversar direitinho fora, depois a gente decide, tá bom? Eu quero agradecer muito a presença de todo mundo. Foi muito bom estar com vocês, como sempre, né, gente? É tão bom de se rever. Tem gente que a gente veio até outros dias, tem outras pessoas que somente nos sábados. Uma alegria. É uma alegria. É uma alegria, sim, com certeza. certeza. Canta uma música aí, Gisele. Vem, Zeldinha, canta uma música. Vou cantar uma música. Vamos lá. Que música, gente? É bom fechar com a música, que alegra os corações. Canta você, Gil. Não está me vendo? Você me pegou de surpresa, eu fico nervosa. Ficou nervosa? Não, de repente, você não vem nada na cabeça. A Caminho da Luz. Caminho da Luz. Eu não sei cantar. Beth, canta você, Beth.
A caminho da luz, então vamos lá. A caminho da luz eu vou cantar, pois já sei. Não, gente, só uma coisa, não pode outras pessoas cantarem, porque fica um tumulto, dá um delay. Delay. Entendeu? Então tem que ser uma só. É só fechar o microfone, quem quiser cantar. Canta aí. A caminho da luz eu vou, feliz a cantar. Hoje já sei que Jesus ensinou, a todos devemos amar. A caminho da luz eu vou, nessa escola de Jesus, estudando o seu evangelho. Seguirei a caminho da luz, estudando o seu evangelho. Seguirei a caminho da luz. Chiquinho, você faz a prece para nós, querido? Seu Francisco José Leite. Vamos lá. Agradecidos estamos, Pai, por mais esse estudo, rogando a Ti que nos renove as oportunidades de estudo, de aprendizado, fortalecendo nossos corações, nossas mentes, que esses vencermos as nossas deficiências que trazemos na alma dia a dia. Abençoe a cada um presente aqui, ao ambiente espiritual do lar de cada um aqui presente, iluminando a cada estudante que conosco está. Obrigado por tudo, esteja sempre conosco e despeça-nos na tua paz e no teu amor. E assim seja. Assim seja. Estão fazendo coisa. Assim seja. Um beijo para todos. Beijo no coração. Beijo para todo mundo, gente. Deus. Para todos. Odete, querida. Obrigada, gente. Para todos. Dá um beijo para todo mundo. Obrigada, Giselda, pelo Boa estudo. noite, bom fim de semana. Bom domingo para Semana para vocês. Beijo no coração, cada um. Bom ver todos novamente. Obrigada, Giselda. Rita, Odete, Marcelo, Yolanda. O que mais, meu Deus do céu? Tem mais gente aqui que eu não estou vendo. Valeu, Gil. Rita. Seu Juju. Tchau. Juju. Obrigada, querida. Rusa, Jejeca. Beijo nas irmãs e na mamãe. Obrigada. Gildinha também. Deus que abençoe. Todos vocês. Muita paz nos corações.